Olá, galerinha, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia de aula de história. Então nós vamos estar aqui hoje tentando entender como o tempo foi, digamos assim, domesticado. Porque o tempo ele sempre existiu. Nós não tínhamos era uma medida para medir o tempo. Isso é redundante, mas como o tempo passou a ser aferido? Como o tempo passou a ser medido? Como o tempo passou a ser observado? Então, hoje a nossa aula, pessoal, ela vai ser utilizada para tentar responder essas perguntas, o tempo e a história. Então, vocês sabem, eu sou o professor Bartolomeu Humberto e hoje, nessa sexta-feira, nós vamos tentar entender como o tempo foi compreendido pelos primeiros habitantes dessa terra e como as medidas de tempo foram evoluindo ao longo da história. Então prestem atenção nos slides e vamos seguir aqui. Nesse primeiro momento, pessoal, eu queria que vocês pensassem. Vamos imaginar aqui um Homo sapiens há 80 mil anos. Esse primeiro habitante da Terra, um dos primeiros habitantes da Terra, na verdade, ele provavelmente deve ter sentado em uma manhã, né, depois de acordar, obviamente, e começou a observar as nuvens se deslocando de um lugar para outro, o sol nascendo em um determinado lugar e se pondo em outro determinado lugar. Então, ele deve ter pensado o seguinte: olha, tem uma hora do sol nascer, tem uma hora do sol se pôr. As nuvens estão se deslocando para um determinado lugar, as nuvens estão se determinando para outro lugar em época do tempo diferenciada, e isso vai favorecer chuva. Então ele deve ter pensado o seguinte: olha, quando o sol nascer é hora de eu tomar o meu café da manhã, que obviamente não era igual nós tomamos hoje. Digamos que o café da manhã de um Homo sapiens que viveu há 80 mil anos seja tomar um pouco de mel de abelha. Digamos que ele tivesse estocado ali, né? Ele era um caçador e um coletor. Então ele pode dizer o seguinte: olha, quando o sol nascer, eu vou tomar o meu mel todos os dias. Então isso poderia ter sido, quem sabe, uma primeira forma de medir o tempo. Mas o que eu quero dizer para vocês com isso? Que os primeiros seres humanos, eles notaram, eles perceberam, pessoal, aqui, que só um momentinho. Eles perceberam que a passagem do tempo era feita observando a natureza, os fenômenos naturais. Ora, nós temos aqui o dia e nós temos a noite. Então, durante a noite, os animais dormem. Durante o dia, os animais vão comer, procurar alimentos, fica mais fácil. Durante o dia, nós vamos plantar, durante o dia, nós vamos colher os nossos frutos, durante o dia, nós vamos construir as nossas casas, arar a nossa terra, e durante a noite, nós vamos dormir. Então, as observações da natureza foram responsáveis por algumas coisinhas com os nossos primeiros habitantes. Da mesma forma, pessoal, em relação à Terra. Ora, eles deveriam ter pensado o seguinte: olha, quando chegar no mais ou menos na lua tal, é uma época onde as chuvas vão cair. E se as chuvas vão cair, nós vamos plantar. Então eles começaram a entender as primeiras noções de tempo pensando na natureza. Ora, há a época de seca, há a época de chuva. Na época de seca, se nós plantarmos, não vai ter como colher os nossos alimentos. Na época de chuva facilita, porque aí vai chover, as sementes vão germinar e aí nós vamos colher os nossos alimentos. Então repara, a época da seca, aqui, seca, e a época da chuva. Essas eram observações importantes. Então, para organizar as tarefas do dia a dia, os seres humanos criaram a unidade de medida do tempo. Ora, pessoal, à medida que o tempo evoluiu, à medida que a natureza e a humanidade evoluiu, algumas pessoas tiveram aquelas ideias de criar categorias, instrumentos, técnicas para poder medir o tempo.
e nós vamos tentar entender agora, certo? Vamos lá. Reparem aqui, ó. Essa é uma imagem muito importante porque ela diz respeito ao historiador que percebe o tempo de outra forma. A gente analisa o tempo, como eu disse a vocês, e esse tempo a gente trabalha em cima dele. Nessa imagem nós temos aqui uma paisagem e os relógios que estão moles se dissolvendo, derretendo no tempo. Então, organizar os acontecimentos dentro desse tempo é uma das atribuições do historiador. Mas sigamos aqui. Olha só. Observando os fenômenos da natureza e os astros celestes, o homem aprendeu a calcular a duração do dia e da noite, a mudança das estações e a chegada de um inverno. Então, repara bem. No começo dessa nossa aulinha, eu disse a vocês que os primeiros habitantes desse planeta, eles começaram a observar a natureza para entender a sua relação no mundo. Então ele saiu, ele observou, ele viu que o sol nascia, que o sol se punha, que a lua saía, ele via que tinha tempo de chover e tinha tempo de não chover, tinha o tempo do calor e tinha o tempo do frio. E essa natureza, ela foi dando conhecimento a esses homens. E esse homem pôde pensar o seguinte, olha, quando o sol nasce e ele se põe, nós temos ali mais ou menos uma ida na roça e uma volta. Então, quando o sol nasce, dá tempo eu ir na roça, trabalhar e voltar. Dá tempo eu plantar determinadas quantidades de terra e voltar. É longe, dá tempo eu cortar 10 árvores, dá tempo eu caçar 10 cervos, dá tempo eu construir uma casa durante o dia. Então, essas questões elas foram analisadas aos poucos por esses habitantes da Terra que passaram a observar a natureza e calcular o seu próprio tempo. Vou pular esse slide aqui só para vocês entenderem, pessoal, o que é que eu estou dizendo. Vou pular aqui esse slide para vocês entenderem, pessoal. Com isso, na medida que o tempo foi passando, nós observamos, os primeiros habitantes, na verdade, observaram que havia estações diferentes no ano. Então, por exemplo, como eles eram caçadores e coletores, eles sabiam mais ou menos que época do ano determinada árvore ela florescia, determinada árvore ela germinaria, determinada árvore ela produzia o seu fruto. Então isso passou a ser observado por esses primeiros habitantes que aí futuramente conseguiram determinar as 4 estações do ano, que é primavera, verão, outono e inverno. Agora, na medida que o tempo foi passando, eles passaram a construir, a inventar instrumentos que mediriam o tempo. Então esses instrumentos, pessoal, começaram a marcar as horas, olha só, como os relógios e um sistema de datas que marcavam a sucessão dos dias, meses e anos. Então é o seguinte, eles construíram os primeiros relógios, pessoal, e vocês vão entender aqui como eles foram feitos. Aqui é uma ideia de um calendário, igual a gente conhece hoje. Só que foi bem mais na frente, lá na época de Gregório, enfim. Calendário gregoriano, depois o justiniano. Juliano, na verdade. Então, repara bem. O primeiro relógio, pessoal, ele não foi aquele reloginho de pulso que você conhece hoje, não. Nem aquele que você tem no celular. Ele foi um relógio, pessoal, que media o tempo através do sol. Lembra que eu disse a vocês, no início dessa aula, que os primeiros habitantes da Terra começaram a perceber o Sol como uma medida de tempo? Então, repara, eles pensavam o seguinte, olha, quando o Sol nascer é hora de trabalhar, quando o Sol se pôr é hora de dormir e descansar. Então, o primeiro relógio, pessoal, foi o relógio de Sol. Inclusive, aqui em Santa Luzia, se vocês tiverem a oportunidade de observar, lá atrás da rodoviária, naquilo que nós chamamos de CAAT, né? Há um relógio desse aqui, que é o famoso relógio de sol. Eu não sei se vocês conhecem, pessoal, mas a primeira representação desse relógio era de uma estaca fincada no chão. E essa estaca,
ela produzia uma sombra na medida que o Sol viajasse no céu, digamos assim. Aí ele iria organizando, projetando uma sombra, e essa sombra iria mostrando a hora que nós conhecemos hoje. Depois eles criaram essa famosa ampulheta aqui, que é uma ideia de medir o tempo com base na areia. Eles pensaram o seguinte: olha, o tempo que a sombra chega em determinado ponto é o tempo que a mesma areia que está dentro dessa parte de cima da ampulheta cai. Então aí foi uma nova forma de medir o tempo e as duas formas começaram a bater. Essa forma de baixo aqui, pessoal, é o sistema que utiliza a água para poder medir o tempo. Ora, quando a água de determinado recipiente ela finalizar, acabou-se ali o tempo que era medido. Então, o relógio mecânico, esse que nós conhecemos hoje, que marca as horas, até 12 horas, ele foi criado lá no século XIII, nos anos 1200 e alguma coisa, na Europa, certo? Então, o primeiro relógio foi medido na Europa. Nos centros urbanos, pessoal, a vida ela foi se organizando em períodos de tempo rigidamente controlados nas refeições, na escola, no trabalho e em outros eventos da vida social, até no lazer. Então, vocês sabem, né? Hoje, nós temos um relógio para medir tudo. Essa aula ela chega para vocês exatamente às 8 horas da manhã, certo? Ela vai ter uma duração de uns 15 minutos. Eu gravo essas aulas pela manhã. Eu tenho um horário para gravar essas aulas. Eu tenho um horário para entregar essas aulas no YouTube, para mixar, para fazer tudo isso. E vocês têm um prazo de até 11 horas e 30 minutos para poderem responder essas questões, fazer as atividades. Então, tudo hoje é medido pelo tempo. Você tem o tempo de ir para a escola. Quando as escolas estavam normais, vocês precisavam estar lá exatamente às 7 horas, porque era o horário que a aula começava. E teriam que ficar até às 11h30, que é o tempo de finalização da aula. Tem o tempo da merenda, tem o tempo de ir no banheiro, vocês têm o tempo de dormir, quando o seu pai diz: olha, você não vai ficar no celular até às 10 horas da noite. Então você vai observar no relógio e quando der 10 horas da noite, vocês, que são educados, vocês vão dormir, né? Para poder acordar no outro dia de manhã cedo e fazer as atividades. Então, tudo hoje é medido pelo tempo. Então, as estratégias, as formas de medir o tempo, elas foram criadas pelo homem. Da mesma forma que nós medimos aqui o tempo em horas, em minutos, em segundos, a gente mede, tem uma medida de tempo em relação ao espaço. Ora, eu vou chegar a levar em torno de mais ou menos 42 quilômetros para chegar em Patos. É uma distância. Nós estamos medindo aqui o espaço. O espaço de Santa Luzia a Patos é de 42 quilômetros. Agora, um motorista que dirige rápido, ele pode percorrer essa distância em 30 minutos. Então, é uma forma de medir o tempo e o espaço. Então, qual é o tempo para Patos? 30 minutos. Qual é o espaço? 42 quilômetros. Agora, o tempo e o espaço pode variar? Pode variar o tempo, o espaço não. Os 42 minutos daqui para Patos, eles sempre vão existir. Agora, o tempo é que pode ser diferente. Uma pessoa de moto pode levar 40 minutos. Uma pessoa de carro pode levar em torno de 30 minutos. Uma pessoa a pé pode levar em torno de 3, 4 horas. Uma pessoa de bicicleta pode levar 1 hora. Uma pessoa de avião pode levar 5 minutos para chegar daqui em Patos. Enfim, as medidas de tempo, elas são diferentes, certo? Aqui você vê uma representação do relógio. Um relógio que representa, pessoal, aqui a nossa vida diária. Nós temos aqui um computador, então quando o relógio chega aqui vai ser o tempo de estudar. Temos aqui um almoço. Quando chegar o relógio aqui, é o tempo de almoçar. Tempo de estudar de novo, depois do almoço. Uma merendinha. Nós vamos assistir uma TVzinha aqui. Ah, chegou a hora de tomar o banho. Vamos dormir. Durante a noite, se a gente quiser, a gente vai no banheiro. Se não, quando for no outro dia de manhã cedo, nós vamos tomar um banho para poder ir para a escola, para poder ir trabalhar. E depois do banho, nós vamos fazer o quê?
Nós vamos merendar, tomar o nosso café da manhã. Então, essas eram as formas de medir o tempo e são as formas que se mede o tempo hoje, certo? Então, assim, só para finalizar nossa aula, na verdade, eu queria dizer para vocês que na história há três dimensões temporais que nós historiadores entendemos, porque é possível medir os acontecimentos históricos em durações. Então eu posso ter uma breve ou curta duração, que é uma partida de futebol, uma eleição, uma votação no Congresso, uma viagem que você vai ali a Patos. Isso é visto como uma breve ou curta duração. Já a média duração, pessoal, ela tem acontecimentos um pouco mais longos, como uma partida de futebol que dura dois tempos de 45 minutos, ou então o governo de um prefeito que dura 4 anos, ou de um senador que dura 8 anos. Então, essas são as medidas de tempo da média duração. E a longa duração, pessoal, ela tem uma temporalidade maior. Por exemplo, o regime militar aqui no Brasil, que durou 21 anos. Então, isso é uma longa duração. A escravidão, que durou mais de 300 anos, também é uma longa duração. A colonização no Brasil, que durou muitos e muitos anos, é uma longa duração. Então, essas eram as categorias de medir o tempo. Vocês vão fazer a atividadezinha que tem no final desse vídeo, né? Embaixo, lá na plataforma, naquele link que eu sempre deixo. Qualquer dúvida, vocês consultem o material. Vocês perguntem a mim, porque eu estarei no WhatsApp até às 11 horas e 30 minutos, que é uma categoria de tempo. Ou seja, vocês e eu temos um tempo determinado. Então, até breve. Tchau, tchau. E qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Bye, bye. Até sexta-feira de novo, pessoal. Se Deus quiser, em nome de Jesus.